a história de Noé. A nossa história de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 5 até o capítulo 9. A história de Noé é uma destas histórias que nós podemos ler na palavra de Deus e que muitos dizem que não aconteceu de verdade. Mas o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, ele estava ensinando seus discípulos acerca das coisas que vão acontecer nos últimos dias. E em Mateus, no capítulo 24, verso 36, ele disse assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É por causa destas palavras do Senhor Jesus que nós podemos ter certeza de que realmente a história de Noé é uma história verdadeira. Na história anterior, nós vimos como Caim havia matado seu irmão Abel e partido para uma terra muito distante chamada Nod. Depois disso, Adão e Eva tiveram outro filho a quem colocaram o nome de Sete, que significa o escolhido. Sete amava ao Senhor Deus, assim como seu irmão Abel. Um dos descendentes de Sete se chamava Enoque. E em Gênesis capítulo 5, versículo 24, está escrito: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso significa que Enoque não passou pela morte. Deus o tomou para si e ele nunca mais foi visto. Os anos se passaram e os homens foram se multiplicando cada vez mais. Até que nós chegamos na história de Noé. Em Gênesis capítulo 6, verso 5, está escrito: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o Senhor se entristeceu de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esse arrependimento de Deus não é o mesmo arrependimento que nós sentimos quando nós fazemos alguma coisa errada. Indica que Deus se entristeceu profundamente, porque Ele não criou o homem para o mal. Mas, infelizmente, ao contrário disto, as pessoas matavam umas às outras, assim como Caim havia matado Abel. As pessoas eram tão maldosas, egoístas, roubavam e eram muito violentas. Porém, no meio de toda essa maldade, havia um homem bom, um homem fiel que andava com Deus. Só que esse homem se chamava Noé. Noé tinha 3 filhos. O nome deles era Sem, Cão e Jafé. Quando Noé tinha 500 anos, Deus disse para ele: Noé, eu vou destruir toda a terra, todos os homens e todos os animais. E eu quero que você e toda a sua família sejam salvos dessa destruição. Eu vou enviar um grande dilúvio. Vou mandar chuva sobre a terra. Você vai precisar construir uma arca muito grande. O Senhor então começa a dar a Noé toda a orientação de como seria feita esta arca. Afinal de contas, Noé não tinha ideia nenhuma de como fazer algo tão grande e tão difícil para ele. O Senhor disse que ele deveria usar tábuas de cipreste, que era uma madeira leve, para que a arca pudesse flutuar sobre as águas. O mais difícil é que nunca havia chovido antes. As pessoas não sabiam o que era chuva. Era algo muito difícil de Noé compreender. Mas Noé obedeceu completamente todas as ordens que Deus havia lhe dado. As ordens de Deus eram muito específicas, porque haviam tantos animais, hoje muitos já estão extintos. Na época de Noé,
Havia muitos mais do que temos hoje, e Noé não poderia saber qual o tamanho esse grande barco deveria ter para que coubessem todos os animais. Só Deus poderia saber disso. Por isso o Senhor disse para ele: você vai fazer com que ela tenha 3 andares, e as medidas da arca serão 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura. Dentro da arca vão estar abrigados um casal de cada espécie dos animais que existem. Mas dos animais limpos eu quero que você guarde 7 casais de cada um. Assim como de todas as aves, você deve guardar também 7 casais de cada espécie. Por essas medidas e pela quantidade de animais, nós podemos imaginar como era grande a arca. Um comentário da Palavra de Deus diz que ela equivalia ao tamanho de 520 vagões de trem para transporte de animais, sendo que cada um desses vagões conseguiria levar 240 ovelhas. Uma parte foi reservada só para guardar alimentos. Sim, porque a Bíblia diz que Noé e sua família ficaram na arca por mais de 1 ano, aproximadamente 1 ano e mais metade de um mês. Muito tempo se passou antes que Noé pudesse sair de dentro da arca, e Deus sabia que eles iam precisar de alimento não só para eles, mas para todos aqueles animais. Vocês imaginam como foi difícil, depois de Noé ouvir todo o plano de Deus, chegar em casa e contar para sua esposa e para os seus 3 filhos? Mas os 3 filhos de Noé e a sua esposa, eles sabiam que Noé era um homem que andava com Deus. Eles não sabiam como Deus ia fazer, mas se Deus disse que faria, eles poderiam ter certeza de que iria acontecer. Eles escolheram um lugar onde havia bastante espaço para que a arca fosse construída. E assim, eles começaram dia após dia cortando madeira e colocando nesse lugar reservado. As pessoas começaram a ficar observando Noé e os seus filhos e pensavam: será que Noé vai fazer uma casa nova? E diziam umas para as outras: o que esses malucos pensam que estão fazendo? A notícia se espalhou muito depressa, e de todos os lugares mais distantes, as pessoas vinham para saber o que é que Noé estava construindo. E a todos que se aproximavam, Noé contava a mesma história, ano após ano. Deus vai destruir todos os seres humanos. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Ainda há esperança. Mas nenhum deles acreditou naquilo que Noé dizia. Pelo contrário, continuaram zombando e rindo de Noé e de seus filhos, dizendo que realmente Noé tinha ficado caduco, que ele estava muito velho e que ele deveria parar com aquela história ridícula de que haveria um dilúvio. Nós não sabemos exatamente quantos anos Noé e seus filhos demoraram para construir a arca. Mas a Bíblia diz que quando Noé gerou Sem, Cã e Jafé, ele tinha 500 anos. E quando o dilúvio veio sobre a terra, Noé já tinha 600 anos. Temos então um tempo de aproximadamente 100 anos para que a arca fosse construída totalmente. E durante todos esses anos, Noé não desistiu de pregar e dizer para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Depois de tanto tempo e tanto trabalho árduo, finalmente a arca estava pronta. Então disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Haviam se passado tantos anos que os 3 filhos de Noé agora estavam casados. As esposas deles também creram na palavra de Deus e entraram na arca para serem salvas. Eram 8 pessoas apenas. Muitos mais poderiam ter sido salvos, mas eles não creram nas palavras de Noé. Agora Noé tinha ordem para entrar na arca, e de todos os lados começaram a vir animais de todas as espécies, um casal de cada espécie, assim como o Senhor tinha ordenado.
e dos animais limpos vinham 7 pares. Havia elefantes, girafas, animais como o leão e a leoa, ursos, tigres. Vieram também animais pequeninos como os gatos, os coelhos, pássaros vinham voando de todos os lugares e iam entrando na arca. Você pode imaginar como as pessoas ficaram surpresas ao ver esse desfile de animais entrando na arca? Talvez algumas delas até ficaram com vontade de entrar também, mas ninguém entrou. Depois que todos os animais e a família de Noé já estavam lá dentro da arca, a palavra de Deus diz que o Senhor fechou a porta por fora. Mesmo que Noé e os seus filhos quisessem abrir a porta depois, eles não conseguiriam. Mas a chuva não começou imediatamente após o Senhor ter fechado a porta. O Senhor havia dito a Noé que ele deveria aguardar ainda 7 dias dentro da arca. E nestes 7 dias, mais zombaria eles ouviram. As pessoas riam ainda mais de Noé, porque o sol continuava brilhando, o céu continuava azul, tudo parecia normal como antes. Até que finalmente, no 8º dia, algo diferente começou a acontecer no céu. As nuvens que antes eram tão brancas, agora estavam muito cinzentas. E de repente, eles começaram a ouvir o som de trovões. Nunca ninguém tinha ouvido um barulho tão alto e tão assustador. Os relâmpagos também começaram a iluminar o céu. Será que Noé realmente estava falando a verdade? De repente, aquelas gotas de chuva enorme começaram a cair das nuvens. A chuva se tornou cada vez mais e mais forte e começou a haver um desespero total por parte daquelas pessoas. Uns subiam nas suas casas, outros subiram nas árvores. Alguns gritavam do lado de fora e diziam: Noé, deixa-nos entrar. Agora nós sabemos que é verdade. Noé, por favor, abra a porta, nós precisamos ser salvos. Mas Noé não poderia abrir a porta, ainda que ele quisesse. Lembrem-se que foi o próprio Deus quem havia fechado a porta do lado de fora. As pessoas perderam a oportunidade de entrar. A palavra de Deus diz que não somente havia chuva, águas fluíam de dentro da terra e por onde as águas passavam, elas iam causando destruição. A arca aos poucos começou a flutuar. A chuva continuou a cair por 40 dias e 40 noites sem parar, até que todos os montes e as mais altas montanhas foram cobertas, num nível bem acima delas, para que a arca não encontrasse nenhuma barreira e pudesse flutuar livremente por cima das águas. Noé e sua família ouviam o barulho dos trovões, até que a única coisa que tinha do lado de fora da arca era água e somente água. Não havia mais ninguém vivo, tudo havia perecido. Os dias dentro da arca foram dias muito difíceis, mas foi um tempo onde Noé e sua família puderam contemplar a proteção das mãos de Deus. A arca poderia ter se despedaçado e ter sido destruída pelas ondas. Quem sabe a água poderia ter entrado por algum buraco, mas não. Eles foram protegidos pela mão poderosa do Senhor durante todo o dilúvio. Isso foi um grande milagre e Noé sabia muito bem disso. Aquela arca tão grande, tão pesada, cheia de animais, com tantos mantimentos armazenados, só poderia ter sido preservada pela mão poderosa de Deus. Com certeza, o Senhor estendeu as suas mãos durante todo o dilúvio para proteger Noé e sua família, bem como todos os animais que ali estavam. Então, depois de 40 dias e 40 noites dessa grande chuva, as nuvens se dissiparam, as águas pararam de fluir da terra e a chuva cessou. Passaram-se mais 150 dias.
E lembrou-se Deus de Noé, que estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Assim, por ordem de Deus, as águas foram abaixando, até que no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou sobre o Monte Ararat, que fica na região da Turquia. E as águas continuaram baixando até o 10º mês. E então Noé pegou um corvo e soltou ele pela janela. O corvo ia e voltava. Passou-se mais um tempo, então Noé soltou uma pomba, mas a pombinha não achou nenhum lugar para ela pousar e voltou para a arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez ela voltou no final da tarde com uma folhinha de oliveira no bico. Noé então esperou mais 7 dias e então soltou-a pela 3ª vez. E dessa vez a pombinha não voltou mais. Ela deve ter encontrado uma árvore para fazer o seu ninho. Assim como Noé havia recebido a ordem de Deus para entrar na arca, ele deveria aguardar também a ordem do Senhor para poder sair dela, por mais que eles estivessem ansiosos por pisar na terra novamente. Finalmente, o Senhor Deus disse a Noé: Noé, saia da arca, você e toda a sua família. Que dia maravilhoso foi para Noé poder sair de dentro da arca e ver toda a sua família salva. Ali estava um dia marcado pelo recomeço. E da mesma forma como os animais haviam entrado, agora Noé e os seus filhos ajudavam a todos eles saírem de dentro da arca. Foi uma alegria muito grande, não só para Noé e sua família, mas para todos os animais. As aves agora poderiam voar novamente, livres pelo céu. Os animais poderiam encontrar os seus abrigos como antes. Agora que Noé e sua família estavam fora da arca, eles tinham muitas coisas para pensar e muitas coisas para fazer. Com certeza eles ficaram usando a arca como casa por um bom tempo, até que começaram novamente a reconstruir suas vidas e as cidades foram aparecendo novamente. Mas vocês sabem qual foi a primeira coisa que Noé fez assim que eles saíram da arca? Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios em adoração e gratidão a Deus porque eles estavam salvos. Deus então sentiu o aroma suave daqueles sacrifícios e se agradou muito da atitude de Noé. Então o Senhor disse: Noé, nunca mais eu vou destruir o ser humano com águas do dilúvio. Depois, o Senhor Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Eu faço hoje uma aliança com todos vocês e a sua descendência para sempre. E eu coloco nas nuvens hoje o sinal da minha aliança. De repente, Noé e a sua família olharam para o céu e contemplaram um arco todo colorido. Era tão lindo! Nenhum deles nunca tinha visto algo tão lindo no céu. Era muito bom ver as nuvens, ver o sol, ver os pássaros, mas agora eles tinham um sinal da promessa de Deus. Esse sinal, ele nos alcança ainda hoje, porque nós muitas vezes podemos ver o arco de Deus nas nuvens depois de uma chuva. Nós chamamos ele de arco-íris, mas a palavra diz que é o arco de Deus. E realmente o Senhor tem cumprido a sua promessa, porque nunca mais ele destruiu toda a humanidade com o dilúvio. A história de Noé é uma história muito importante e ela nos ensina principalmente sobre 3 atributos de Deus. Nós sabemos que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é justo. Todos esses são atributos de Deus. O primeiro atributo de Deus que nós aprendemos com a história de Noé é que Deus é amor. Deus queria que todos fossem salvos. O segundo atributo é que Deus é misericordioso.
Deus poderia ter julgado aqueles homens imediatamente e ter providenciado uma outra forma de salvar Noé e sua família. Mas ele permitiu que Noé passasse quase 100 anos avisando todas aquelas pessoas acerca do que Deus iria fazer. E o terceiro atributo que nós aprendemos com a história de Noé é sobre Deus ser justo. Deus é tão justo que ele não pode deixar de punir o pecador. Ele ama todos os homens pecadores, mas ele odeia o pecado e a injustiça. Por isso, a palavra de Deus diz que ele vai trazer juízo e um julgamento sobre a terra novamente. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 29, o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. E então, no versículo 36, o Senhor vai dizer que a respeito desse dia e hora ninguém sabe, porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O dilúvio serviu de sinal para os dias atuais. Nos dias de Noé, eles não entraram na arca porque nunca havia chovido. Isso nunca tinha acontecido antes. E agora, Jesus está dizendo que um dia ele vai voltar e que ele vai trazer julgamento sobre a terra, que ele vai vir buscar aqueles que o amam. Mas as pessoas dizem: isso nunca vai acontecer. Exatamente como aqueles homens no tempo de Noé diziam: nunca vai chover, Noé. Assim como Noé avisava os homens da sua época que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, Deus está dizendo para todos os seres humanos: se arrependam dos seus pecados e recebam a salvação que eu providenciei através do meu Filho. Isto é tão verdadeiro que está resumido num único versículo na palavra de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Noé não podia abrir a porta depois que começou a chuva, vai chegar um dia em que a porta da salvação vai se fechar. O tempo vai terminar. O dia de nós aceitarmos a salvação que Deus está nos oferecendo é hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu não sei se amanhã eu terei outra oportunidade. E como eu posso fazer isso? Está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se você gostaria de ser salvo por Jesus, eu convido você a orar comigo assim: Pai eterno, eu entendi que a salvação hoje está disponível para mim através do teu Filho Jesus Cristo. Eu reconheço que eu sou um pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu aceito hoje, meu Pai, a salvação que o Senhor preparou para mim através da morte de Jesus na cruz. E eu peço que no nome de Jesus o Senhor me receba como teu filho, assim como o Senhor prometeu na tua palavra. Eu creio que hoje eu sou um salvo e eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém.
Agora que terminamos a história de Noé, eu convido você a compartilhar esta mensagem com os seus amigos e familiares, que todos possam crer em Jesus e entrar nessa arca que hoje está disponível para todos nós. Eu espero você no nosso próximo vídeo, onde nós vamos contar a história da Torre de Babel. Um beijo e até lá!